No Acre são 7 horas mais 15 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco. Hoje, terça-feira, 17 de julho, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você em qualquer parte de Rio Branco, você no interior do estado, nos municípios vizinhos, você que nos acompanha através do site oriobranco.net. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Eu quero mandar um bom dia especial para o meu amigo Angelim, lá da Visual Car, que está acompanhando o Bom Dia Rio Branco. Angelim, abração para você. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Antes de conversar com o meu entrevistado de hoje, eu gostaria de dar uma dica para você que está acordando agora, vai preparar o café da manhã para a família, para os filhos, para os amigos. Então, a dica de hoje é o café Bené do Cavaco, que é o melhor café do Brasil, com grãos selecionados. O café Bené do Cavaco é saboroso e você precisa conhecer. Ainda não tomou, ainda não experimentou o café do Bené do Cavaco, então precisa tomar. Distribuído exclusivamente pela Casa Cearense, que fica na Boulevard Augusto Monteiro, lá no bairro 15, ou maiores informações através do telefone 3221-4419, para você ter maiores informações e se quiser revender aí o café Bené do Cavaco na sua mercearia, no seu comércio, aí no seu bairro. 7 horas e 17 minutos, conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu converso agora com o deputado federal Cibá Machado, do Partido dos Trabalhadores. Cibá, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. Obrigado, muito obrigado, guerreiro. Que novidades que você traz? Sempre que você vem aqui tem muitas novidades. É ciência e tecnologia, porque você gosta muito dessa área, né? Hoje são duas coisas muito importantes para duas categorias que lutaram muito. E agora, na semana passada, a Câmara Federal aprovou a isenção da tarifa de energia elétrica para as famílias de baixa renda. E a outra votação foi sobre a construção até 2021 do novo piso nacional do salário dos agentes comunitários de saúde. Vamos por parte. Isenção da tarifa de energia para pessoas de baixa renda. O que seria isso? Nós temos uma lei de 2010, governo do presidente Lula, que dava um desconto na tarifa de energia para as famílias do chamado cadastro único, para aquelas famílias de baixa renda, família que na composição salarial da família fica aí a meio salário mínimo, mais ou menos. Então, o escalonamento, você consumia até 30 kW de energia, dava um desconto de 65%. Se fosse a 100 kW, aí o desconto ia diminuindo até o consumo de 220 kW, que aí a pessoa tinha que pagar a tarifa completa. A Câmara, naquele imbróglio daquela votação da medida provisória 814, que trata sobre a privatização daquelas empresas federalizadas, como é o caso aqui da Eletroacre e tudo mais, no meio daquela confusão, o deputado Carlos Aratini, de São Paulo, e José Carlos Araújo, lá da Bahia, colocaram uma emenda dizendo isso, que nós temos que aumentar a situação da isenção dos mais pobres do Brasil. Como seria esse aumento da isenção? A isenção fica assim, até então só indígenas e quilombolas que eram tarifa zero. Não pagava nada? Não pagava nada. Agora, independente do consumo? Independente, não, o consumo tem um certo limite. Entendi. Mesmo dentro daquele limite. Mas aí, para as cidades, para outras populações de mais pobres, esta tarifa ficou conhecida como tarifa social da energia elétrica, ela agora é estendida para famílias das cidades que consomem até 70 kW por mês, elas também agora estarão isentas. Esta votação foi aprovada na Câmara por unanimidade e agora está no Senado Federal para ser aprovada. Agora, quando se fala em 70 kW por mês, o que daria para se utilizar? Foi feito um cálculo? O que a família pode ter dentro da casa para consumir essa quantidade de energia? Eu só não tenho exatamente aqui, porque não é a minha praia, mas eu imagino aqui, tem um número X de lâmpadas e de aparelhos eletrodomésticos. Acredito que está lá a televisão, a geladeira que é fundamental, e parece que um ventilador, algo assim. Aí, desta base de consumo, a pessoa fica isenta. Mas eu vou ver em detalhes isso depois e posso te passar até para você anunciar aqui no seu programa. Cibá, quem tem direito, estando fazendo parte do CAD, que é o Cadastro Único, isso, já tem direito, tem que procurar algum outro cadastro? Não, tem que fazer a inscrição. Se a pessoa já foi inscrita e não conhece o benefício, tem que orientar. A minha sugestão seria que os agentes sociais, as secretarias
de assuntos sociais das prefeituras, do governo do estado, passe a informar os beneficiários do cadastro único que ainda não requerer esse direito para poder requerer, porque é um direito legal. Essa lei que foi votada em 2010 está em vigor desde 2011 e a que nós votamos agora, porque o Congresso entrou em recesso, só deu tempo de votar na Câmara. Da hora que nós votarmos do Congresso agora no dia 7 de agosto, acredito que está na pauta do Senado. Eu quero até fazer uma recomendação aqui para os senadores, que na hora que a matéria entrar em pauta, para a gente votar ela em tempo relâmpago. Você acredita que ela será aprovada no Senado? Acredito, foi por unanimidade na Câmara, houve um consenso de todas as bancadas. Todas as bancadas, todos os deputados, sem exceção, votaram a favor dessa lei. Isso é uma justiça social. O que isso representa para as famílias, Cibar? Isso representa que a família pode ter acesso a um consumo de energia elétrica e livre dessa despesa, porque para quem ganha um salário tão baixo assim, uma despesa de uma energia, uma conta de 20, 30, 40, 50 reais, faz uma diferença muito grande, Tião. E ele pode pegar esse recurso e pegar em outra coisa, melhorar a feira da semana, melhorar, sei lá, a situação do filho que vai estudar, ou coisa parecida, comprar uma outra coisa para dentro de casa. Então, foi assim, no meio daquela confusão, acredito que o Congresso fez um pouco de justiça com isso também. E a outra aprovação? Do piso dos agentes comunitários de saúde. Nós temos aquele piso de R$ 1.014, que foi aprovado já há alguns anos atrás, e agora o pedido foi de um escalonamento para chegar a R$ 1.550. Agentes de saúde é o mesmo agente de endemias ou não? Não, os dois são beneficiados. São duas categorias, mas os dois estão incluídos na lei. O que isso traz de bom para eles? Traz de bom que é o seguinte, hoje o piso do salário deles é de R$ 1.014, piso nacional, e ficou aprovado nessa lei o seguinte, em 2019 o salário vai para R$ 1.250. Em 2020 para R$ 1.400. E em 2021 para R$ 1.550. E a partir de janeiro de 2022, a cada 1º de janeiro de cada ano, a partir de 2022, o reajuste conforme a taxa da inflação acumulada daquele ano. Então, quantos agentes serão beneficiados? A todos, 100% em número, eu não sei, no Brasil inteiro, é o país inteiro. Mas essa lei também foi aprovada por todos os parlamentares, na Câmara e no Senado. Os acessos já foi aprovado no Senado. Vai agora para a sanção presidencial. A luta foi grande para conseguir a aprovação? Olha, 2 anos de batalha. 2 anos de batalha? 2 anos, porque isso mexe um pouco com as prefeituras, vários prefeitos do Brasil inteiro, a Associação Nacional dos Prefeitos estavam contra essa lei e tal, mas o Congresso entendeu que tinha que fazer esse esforço. Agora, deputado, quando se fala em 2 anos de luta, 2 anos de muito trabalho, de persistência, aí vem aquela história. Muitas vezes a população brasileira, pela burocracia, pela demora em se aprovar determinadas leis que beneficiam determinadas categorias, acabam desacreditando da classe política. Você acha que isso podia mudar? Tem que mudar, né? Porque a pauta positiva da sociedade, nós temos vários canais que foram dados, o cidadão com o Congresso Nacional, mandar sugestões, tem até os canais abertos, site que você pode ir lá. Mas quando chega ali dentro, a disputa política é muito cruel, porque você fica, às vezes, querendo fazer avançar uma coisa tão bacana como essa, e ela não avança em detrimento de coisas complicadas que está lá, por conta da disputa político-partidária. Então, a disputa político-partidária é justa, porque tem rumo, tem isso e tal. Mas tem horas que a matéria é de interesse nacional, ela não tem cor partidária. Ela tem que ser tratada de forma diferenciada, com maior rigor, com maior celeridade. E, infelizmente, isso é a cabeça do Brasil. A gente vê outros parlamentos no mundo inteiro que tratam de outras maneiras. Por exemplo, em determinadas situações vale a disputa política, em determinadas situações não vale a disputa política e todo mundo vai lá. Então é preciso o Brasil avançar um pouco em relação a isso. Essa é um pouco da nossa dificuldade nacional. Mas a cada nova eleição, a cada novo quadro de parlamentares que chega lá, a nossa esperança é que isso avance no Brasil. Você está no 2º mandato de deputado federal? Segundo mandato, isso. Você acredita que conseguiu fazer muito pelo Acre? Olha, eu me sinto muito realizado, Tião, porque eu fui um parlamentar que foi conhecido no país inteiro. Eu estava à frente de grandes embates nacionais e, como tal, apareci muito na mídia nacional e eu sou reconhecido e aonde eu chego, em qualquer cidade, tem sempre alguém... Desses embates nacionais, qual que você destacaria aqui?
Do ponto de vista de uma grande realização, eu fui relator do plano plurianual do governo do presidente Lula no seu primeiro mandato. Ali dentro estava a recomposição da economia do Brasil, redução da taxa de inflação, redução do desemprego, aumento da taxa de emprego e principalmente para a Marinha, que isso me tornou parlamentar da ciência e tecnologia, foi a recuperação do programa do submarino nuclear. E com este programa eu fiquei conhecido em todas as universidades, por todos os centros de pesquisa do país. E esse foi o primeiro. O segundo foi o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, que atendeu 100% de todas as universidades, sejam elas públicas ou as particulares, como também todas as empresas. Estava lá, inclusive, a Confederação Nacional da Indústria, estava lá a Petrobras, estava lá a Embrapa, estava lá a Fiocruz, que são empresas estatais brasileiras de alto interesse também econômico. E esse povo todo, o Ciba Machado para aqui, para acolá, até me perguntaram uma vez, como é que na tua origem, tu que veio do interior, tu que veio lá do Acre, tu que tem origem rural, e é tu que está tocando isso? Eu digo, eu não sei, não me pergunte que eu não sei responder. Eu só sei que isso é muito bom para o Brasil e nós vamos fazer. E deu certo. Tem algo que você iniciou lá no seu primeiro mandato e que até hoje, por conta dessa burocracia toda, dessa demora que a gente costuma dizer, ainda não conseguiu oficializar e que você ainda sonha? Na reforma política, eu cheguei no Senado em 2003, apresentei 3 emendas condicionais. A primeira, a história do suplente de senador. Fiz a proposta de que a gente não podia ter mais isso, a figura do suplente senador. A regra era outra que não dá para explicar aqui. Nunca essa lei foi aprovada. A segunda, que nós não tivéssemos mais a reeleição para o executivo. Estendeu o mandato para 5 anos. 5 anos de mandato para o prefeito, para o governador, para o presidente da República. E não ter reeleição. E não ter reeleição. E que nós pudéssemos ter eleição em tempo único. Tudo compartilhado. O vereador, o presidente da República eleitos no mesmo dia. Tomando posse no mesmo dia e governando no mesmo período. Porque isso daria, na minha entendimento, quando você faz uma amarração política, quando você decide um apoio político, ele tem que durar o mandato. Porque hoje você fecha um acordo político para uma determinada eleição, ela não dura um ano, ô Tião. Aí isso dá um prejuízo para o Brasil, e depois eleição ano sim, ano não. O país vive por conta de eleição. A gente é movido a uma eleição. Isso está errado. Nós temos que governar, fazer o país andar, mexer com as coisas. E o prefeito, o governador, o presidente tem um ano que é da eleição dele, quando ele chega, e o último ano. Mas ele vai ter 3 anos aqui no meio para ele governar. Para ele fazer de fato aquilo que ele sonha, que ele quer realizar. E as coisas chamadas que são para fora de seu mandato, as estruturantes, aquela que ele começa e sabe que não termina no seu mandato. As grandes obras para 5, 6, 7, 8 anos. E eu não posso governar esperando a data do encerramento do meu mandato. Eu tenho que ter essa ousadia. Então, por conta disso, é que eu esperava que essa lei fosse aprovada. Mas não deu certo, até hoje não foi aprovada, está lá, mas paciência, vamos para. Você ainda sonha que possa ser aprovada? Do jeito que está o quadro, eu acho que não aprova. Se vai ter algo que você queira acrescentar? Olha, na verdade eu quero aqui só para dizer que com toda essa situação muito ruim em Brasília, o debate aqui que está sendo feito aqui no estado do Acre, eu quero aqui parabenizar o governador pela sua posição firme em relação da condução do nosso estado, porque o nosso estado pequeno, lá longe do centro, com todas as dificuldades do mundo, sobreviveu às intempéries que está acontecendo. Rio de Janeiro, que tem carnaval, que tem Copa do Mundo, que tem petróleo, que tem isso, aquilo outro, está derretido. Você vai para o Rio Grande do Sul, um estado como aquele, derretido. Quando você vai para vários estados que você olha para a economia, derretido. Nosso estado está sobrevivendo. Com tudo e com todos, apesar dos pesares, apesar de tudo que está acontecendo. Então, isto tem que ser dito pela firmeza de condução. Eu só tenho uma tristeza, ele torce pelo Fluminense. Mas nós somos Flamengo, lá vamos para frente. Forte abraço. 7h30, eu conversei aqui com o deputado federal Ciba Machado, do Partido dos Trabalhadores. E com isso, eu termino o Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que todas as informações você vai poder rever acessando o site riobranco.net. Tenham todos uma excelente terça-feira, fiquem com Deus e, se Ele permitir, nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tchau, tchau e até lá. Obrigado.